Uma aula, né? A aula de número 4, para a glória de Deus. E avançando em Hebreus, nós vamos orar para dar início a esta aula maravilhosa. E teremos só mais uma, né? A próxima aula já é a quinta, a última desse módulo. E findando aí para a gente avançar. Ser bênção em nome de Jesus, né? Estamos caminhando a passos largos, está indo bem, né? Oremos. Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor, nós queremos te render graças pela tua misericórdia, Senhor. Meu Deus, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua graça na nossa vida, de nos ter trazido até aqui, Senhor, para aprender mais a teu respeito. Eu te agradeço, Senhor, pelos que já chegaram, Pai, abençoa. Recompensa grandemente, Senhor. Renova as forças, Pai. Retira, Pai amado, todo o pensamento de desistência, de esmorecimento, Pai amado, aqueles pensamentos de olhar para as dificuldades, para as barreiras, porque elas sempre existirão. Mas nós precisamos olhar para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. E o nosso socorro ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E nós, Pai amado, temos ainda um reforço, que é o Espírito Santo em nós. Ele nos dá ânimo, nos dá força. É Ele que nos sustenta, nos traz, nos motiva, Senhor, para estarmos na Tua casa. E eu te peço, Deus, nos ajuda, Pai amado, para que possamos sempre agradar o Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Deus, para que possamos sempre estar no centro da Tua vontade. Porque não é mais a nossa vontade, é a Tua vontade. Não é mais o nosso querer, é o Teu querer. Não é mais, Pai amado, os nossos sonhos, mas é os sonhos de Deus, os planos de Deus para a nossa vida. Porque o Senhor é quem detém o querer e o efetuar. Pai amado, eu te peço, Senhor, toma em tuas mãos, Pai, primeiro e último lugar, e assim eu te peço, Deus, abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos compreender a tua palavra. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, já tendo explorado alguns pontos aqui da Epístola aos Hebreus, hoje nós vamos começar aqui no nosso material, na página de número 49. Perdão, página 43. 43, tá? 43. Tentar aqui ver se eu consigo a gente chegar, passar hoje o capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, talvez chegar lá no 10, né? É muito, né? Sonhando alto, né? Sonhando alto, mas vamos lá. Para que a gente possa, então, na nossa última aula, já fechar aí no 11, 12 e o 13, e findar Hebreus, tá? Nós já vimos a respeito, na aula passada, nós vimos sobre a supremacia de Cristo, né? Sobre ele ser superior a Moisés, superior aos anjos, né? Quem lembra? Viu? Nós vimos? Tudo bem? Ficou chocada? Oi? Por quê? Ah, sim, sim. Pois é, né? É porque assim foi a crença, né, da época, né, do concílio de Montano, né? E ele que trouxe. Mas pesquisou depois, foi dar uma olhada, não? Foi, né? Aí o entendimento dele da abordagem sobre Hebreus, sobre a aplicação da supremacia de Cristo em Hebreus, ele entendia que, de fato, Cristo era realmente o cumprimento daquelas promessas antigas que chegou na sua plenitude, na pessoa de Cristo.
Ele entendia isso. E levava exatamente por sentido espiritual, porque lá na época eles eram meio que muito próximos e até alguns contemporâneos de Cristo, né? Estiveram ali com Jesus naquela época. Pessoas ouviram diretamente os apóstolos, ouviram direto. Então assim, eles viam a pessoa. Por ver a pessoa, fica difícil de você aceitar. É difícil para conciliar. Discernimento tem que ter. Exato. E aí para eles, os irmãos lá da época, entenderem que aquele homem, o gadareno, né, filho de José, filho de Maria, o Nazareno, o Galileu, e andou ali naquela região da Judéia, né? Diz que eu sou. Era o Cristo, né? O Filho do Deus vivo. Carne nem sangue. Exato. Ou seja, mostrou quem ele era de fato, né? Discernimento do Espírito. Discernimento do Espírito. Então, assim, para aceitar ele na sua essência, na plenitude espiritual, tinha que estar realmente, muito atento, muito ligado, né? Está muito envolvido no Espírito. E aí o Montano, ele teve isso, ele teve vou usar até um termo aqui de perspicácia. Ele teve esse discernimento. Só que a igreja da época não tinha. Eles davam muito judaizantes. Eram muito envolvidos na tradição. Apesar de ter aceitado a Jesus, mas eram ainda muito religiosos. Muito ainda. Ainda tem. E aí eles... que história é essa? Que espiritualidade aí, que supremacia aí de Jesus? Tudo bem, Jesus e tal, mas assim também não, né? Tá pegando pesado. Tipo isso, né? Superou a Moisés? Espera aí, calma aí. Superou Abraão? Opa, não. Na ordem de Melquisedeque, vai ser tá entendendo? Então assim, é um negócio, né? Tipo assim, eu aceito a ele, ok, mas assim também, vamos com calma. Entendeu? Era pegar pesado. E aí ele teve, aí por conta disso, foi tido como seita, né? Teve, ó. Fazer um resumo no Antigo Testamento. Paralelo, né? Mostrar que Jesus estava presente em cada ponto. Exato. Isso. Foi muito lindo, né? A pregação muito linda isso aqui, né? Muito lindo. E nisso, durou-se tempos, né? Foi um longo período, tendo como uma seita, heresia. Até hoje, aqui para nós, eu sei que está sendo gravado, né? Mas até hoje tem igrejas boas que nós temos como referência, inclusive muitos assembleanos estão bebendo de lá. Muitos. Quer que eu diga? Que eu vou dizer uma que eu vou guardar mesmo, né? A presbiteriana. Muitos assembleanos estão bebendo de lá, não tá não? Me diga aí, pelo menos o nome só de um. Pronto, né? É ou não é muito bem aceito na Assembleia? Meu amigo. É muito bem. Bote assim, ele está no patamar elevado, né? E eles ainda têm como o montanismo como heresia, como seita. Entendeu? Lá, porque a abordagem, assim, quando eles vão falar desse assunto, eles tratam como sendo ainda heresia. Entendeu? Então, assim, sei, né? Eu vou ficar calado que tá. Deixa aí. Mas, enfim, vamos para cá. Aí, olhando aqui, hoje a gente tem esse entendimento. Que não é heresia, né? É heresia, não? Hebreus? Não. Alguém tem dúvida? Não é heresia. Hã? Né? Não faz sentido. E bate muito com as nossas crenças, viu? Bate muito com as nossas crenças. Enfim, aí foi tido assim, como a igreja da época, tudo foi tido, e até hoje tem muita gente boa, viu? Gente assim, como eu mencionou agora, que ainda acredita. Então, amém. Não acredito que hebreu seja
Acredita que a crendice do montanismo era. Quando eles falam que é ainda heresia, é porque eles se detêm nas profetisas, porque Montano tinha 2 profetisas, e eles acreditavam muito em profecia, muito bem, profecia. Então, assim, aí eles têm nesse sentido, sabe? É por isso que ele diz que era heresia, nesse sentido. Mas, aqui para nós, a gente também não acredita em profecia? Ou não? A gente não acredita que Deus levanta e usa, né? Então, deixa aí, né? Aí vamos aqui. Página 43. As promessas de Cristo, né? Tem um gráfico aqui, esse gráfico, ele ainda é o restante do tópico anterior, mas ele faz parte aqui, tá no mesmo contexto. Até porque aqui a página 43 foi um recorte que a gente fez para começar daqui para frente, mas ele já vem discutindo o assunto. É porque nas aulas passadas a gente já falou, nós chegamos no capítulo 6, nós já mencionamos, né? Até acho que foi na aula 2, a gente falou sobre o capítulo 6, não foi? Se não me engano foi, não foi? A gente já falou, né? Não lembro bem assim se foi na aula 2, mas acho já falamos já. Aí aqui a gente faz o capítulo 7, tá? Aí, nesse capítulo, ele vai tratar sobre o sacerdócio de Cristo, né? O sacerdócio. O sacerdócio de Cristo, ele é limitado ou ele é eterno? É eterno, né? Ele tem começo, meio e fim, ou ele não tem fim? Não tem fim. O sacerdócio de Cristo. Trazendo para o âmbito espiritual, né? Porque a gente não pode desvencilhar isso aí, não pode separar. Né? Exato. Porque assim, se for olhar, olhando aqui na ótica judaizante, na ótica judaica, Jesus nem consagrado a sacerdote foi, né? Não foi separado a sacerdote, ou foi? Foi não, na ótica judaica, o judeu, foi não. Hã? Da tribo de Judá ele. Nem da tribo ele é. Entendeu? Então assim, na ótica judaica, tem. Para a tradição. A tradição é muito forte, muito forte, muito forte. Isso que nós já falamos aqui outras vezes, né? Que vamos pesar um pouquinho só sobre os discípulos, porque realmente foi muito difícil para sair da tradição, uma coisa assim milenar, para aceitar uma pessoa que chegou agora, né? Realmente não é fácil. Quebrou tudo isso, não é fácil. Olha para nós, né? Se veja ali, se veja. Se fosse você lá, teria aceitado a Jesus assim facilmente? Né? Nem não. Aceita, eu acho pouco provável, né? Acho pouco provável. Isso. A tudo. Isso, não precisou. Exato. Esperou a tudo. Exato. E o último. É isso que nós vamos ver hoje. Muito difícil. Até para nós hoje, nós que cremos, é difícil para a gente defender, a gente argumentar, é difícil. E nós cremos. Imagina para quem não cria. Aquele que não cresce, para ele passar a crer e para ele defender. Complicado. Nós que já temos uma grande nuvem de testemunhas aí que já defenderam, já buscaram, já provaram, nós ainda temos dificuldade? Ou seja, não é fácil mesmo não, é pelo Espírito. Eu já argumento bíblico, né, e teológico para negar que Jesus é Espírito.
Aham. Que não é superior, né? É. Não tem, né? Não tem, é. Ele é superior e é. Exato. É verdade. É fé. É fé. Falou certo. É a fé. O espírito. É. Exatamente. Então, assim, aqui no capítulo 7, ele vai tratar sobre o sacerdócio de Cristo. O sacerdote, meus amados, a gente sabe que ele veio de uma linhagem, né? Nasce ali com Arão, para vir com aquela ordenança, com aquele ritual, com o, o, o aparato tradicional e religioso, com todos os seus critérios, passe por ali. Porém, no que tange ao seu teor e essência espiritual, vem lá de Melquisedeque. Todavia, Melquisedeque, ele aparece lá em Gênesis e some. Do jeito que ele apareceu, do nada, também some do nada. Mas ele é apresentado como sendo rei de Salém. Um rei. Então, se era rei, logo tinha os seus súditos, tinha o seu reinado, né? Então não era alguém desconhecido, era alguém conhecido. E aí eu quero aqui abrir um tópico bem breve, muito breve mesmo, para falar sobre o suposto lado humano de Melquisedeque. Suposto, veja bem, viu? Essa palavrinha. Suposto lado humano de Melquisedeque. Há quem diga, você vai encontrar aí livros aí que vão falar, há quem diga que Melquisedeque de fato era uma pessoa humana, que era rei, tinha o seu súdito, que Abraão conhecia ele. Abraão era um homem de posses, um homem muito abençoado por Deus em todas as áreas, e veio de uma guerra, né, de uma batalha, venceu, e depois que venceu, encontrou com Melquisedeque e deu o dízimo, né? Então, assim, para ele fazer isso, o dízimo foi do despojo do que ele conquistou da guerra. Para ele fazer isso, era alguém que ele já confiava, alguém que ele já conhecia, alguém que ele já tinha como apreço, como esse aqui, a ele é devido. Veja que Abraão não questionou, não perguntou quem era, não disse assim, mas de onde tu vem? Onde é o templo? Onde é não sei o quê? Não perguntou nada. Simplesmente deu. Suposto lado humano de Melquisedeque. Entretanto, trazendo para o contexto espiritual, que é onde pesa aqui, é onde o escritor aos Hebreus vai enfatizar, ele enfatiza o lado espiritual, ele pega para o lado espiritual. Este Melquisedeque era alguém que aparece e some. Não tem pai, não tem mãe, não tem princípio e não tem fim. É um sacerdócio eterno. Melquisedeque. Perceba o teor espiritual, né? E para reforçar ainda mais, Salmo 110, verso 4, vai reforçar isso também. Ou seja, bem distante, né, da época de Gênesis, muito longe. Ele vai reforçar. Me diga como é que está aí nas traduções aí, que é boa essa dinâmica das traduções? A gente, né? Qual a tradução, a tua? NVI, vai. Perfeito. Aí está a palavrinha chamada jurou, né? Não é assim? Jurou. Vai, outra. NA. Perfeito.
NA também está na linha aí, né? Vai. Revista corrigida. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, perfeito. Alguém mais? Tá tudo igual o restante? Percebam que é um texto que parece que está unânime, né? Nas traduções. É assim, não tem nada de novo, assim, nada, né? É um texto autêntico. É um texto em que no seu original não houve alteração. Segue. Então, aqui diz o quê? Que o Senhor jurou. Isso aqui, meu amigo, é um peso altíssimo na antiga aliança. Peso altíssimo. Pesado. Por quê? Porque foi um juramento. Tiago vai dizer que a gente não deve jurar por ninguém, né? Por ninguém, nem por Deus, porque você não tem domínio sobre ele. Para jurar, você precisa ter domínio, você precisa ter total controle sobre aquilo que você está prestando juramento. Por exemplo, eu posso jurar, posso, que eu for falar, sem força de expressão, né? Que a Bíblia diz que não é para jurar. Eu posso jurar só por um bem que eu tenho, só. Não posso jurar pela minha vida porque eu não tenho domínio sobre ela. Não posso jurar pelo meu filho porque eu não tenho domínio sobre a vida do meu filho. É meu filho, mas eu não tenho total domínio sobre a vida dele. Senhor Deus, fez este juramento, não voltará atrás. Você será sacerdote para sempre. Na ordem do sacerdócio do Melquisedeque. Em TLH, né? Em TLH. Ou seja, todos estão na mesma linha, né? E aí, para alguém jurar, e principalmente do Antigo Testamento, dizendo que o Senhor que jurou, ele jurou por algo que ele tem total domínio. Pertence a ele, é dele. Aí eu pergunto, ele estava certo ou errado em fazer isso? Está certo. Ele não tem domínio? Sim ou não? Tem. É dele, tudo é dele. Então ele fez correto. Ok. Nesse juramento que ele jurou, ele jurou dizendo que aquele servo, o Senhor, que também ele chama de Senhor, ele seria sacerdote na ordem de Melquisedeque, ou seja, né, o sacerdote eterno. Aí esse sacerdote eterno, a gente até falou na aula passada, que o sacerdote ele esperava a sua vez, né? Tinha os grupos, esperava a vez. A gente até deu o exemplo do Zacarias, né? Nem chegar, né? Pois é. A gente mencionou aqui Zacarias, pai de João Batista. Ele era sacerdote, ele. Chegou a vez dele, para ele apresentar o sacrifício no templo. Já com Jesus, não. E detalhe, e os sacerdotes, os tradicionais, vindo da tribo de Levi, eles eram sacerdotes por consagração. E eram consagrados por pessoas mortais. E eles também eram mortais. E não era o único, eram muitos sacerdotes. Por que eram muitos? Porque eles morriam. Então alguém tinha que dar continuidade. Dá para entender? Um mortal consagrando outro mortal, e em números altíssimos, porque eles se acabavam e tinha que dar continuidade. Agora veja esse aqui. Vou botar aqui. Deus jurou que o Senhor seria o sacerdote eterno. Perceba de onde ele vem. Ele vem de uma consagração. Primeiro, ele vem de uma consagração, sim ou não? Não. Ele vem de um juramento. Primeira observação. E aí vem a outro ponto. Esse juramento é de um mortal? Não. É de quem é eterno.
Outra observação, esse que é eterno, ele tem pai, tem mãe, tem começo, tem fim? Não, é eterno. Então ele tem total propriedade para, primeiro, jurar, que já é um grande requisito. Segundo, para ordenar para que o Senhor seja, então, sacerdote. Qual era o ofício desse sacerdote? O que ele estava ganhando com isso, em ser sacerdote? É de ter autonomia no céu e na terra para apresentar sacrifício, para apresentar clamores, para apresentar súplicas diante daquele que pode. A si mesmo, exato. Ele entregou o sacrifício. Aí vem, esse é o quarto ponto, lá na frente já. Para quem ele vai entregar, né? Para quem ele vai apresentar? Para quem ele vai rogar, vai suplicar e entregar? Para quem? Para aquele, o autor e consumador. Para aquele que ordenou, para aquele que recebe. Deus, Pai. Entendeu? Aí, só que o que acontece? Lá na cruz do Calvário, o Senhor, ele estava fazendo sacrifício. O sacrifício era o quê? Levar a súplica, as dores e as necessidades e o estado miserável de pecado da humanidade. Carregava no sacerdócio de ofício sacerdotal da linhagem de Levi, eles carregavam o animal do sacrifício. Era entregue para ele. Ele recebia aqui o animal do sacrifício e sacrificava. Com Cristo, ele recebeu o sacrifício de todos. Só que qual foi o sacrifício de todos? Bem levezinho. Apenas o confessar. O render-se. Só render, confessar, arrepender. E aí, quando faz esse ato, no mundo espiritual, você está entregando o seu sacrifício. Mas o que é o seu sacrifício? Você. A sua vida. Esse render é você dizendo assim, ó, eu me entrego a ti. Para quê? Para ser sacrificado. Nas mãos de quem? Do sacerdote. Qual sacerdote? Cristo. Para ele entregar para quem? Para o sumo. Quem é? Deus. Só que ele não é Deus. Então ele está entregando o sacrifício para ele mesmo. E aí, ele sendo sacrificado, ele está me representando. Ele me representa no sacrifício. E ele, sendo sacrificado, ele é a minha oferta para Deus. Porque ele me representa? Ele não me representa, ele representa você? Ele é a nossa oferta para Deus. Só que com cheiro suave. Porque ele é santo. Se fosse só nós queimando a nossa oferta, queimando o sacrifício, seria igual aquele incenso lá do Vaticano. A fumaça sobe de uma cor, depois de outra, às vezes vai para um lado, às vezes vai para o outro, não vai para cima. Mas o dele não. O dele é um cheiro suave nas narinas de Deus. É convertido. A nossa multidão de pecados, quando chega nele, ele carrega sobre si, tomou sobre si de todos, toda a humanidade, sacrificou, queimou e apresentou. Só que esse apresentar é para ele mesmo, porque ele é Deus. Só que na cruz, ele não estava como Deus, ele estava como filho. Filho fazendo a vontade do Pai. Por que eu digo assim que ele estava como filho? Porque lá na cruz, ele mesmo diz, Deus meu, por que me desamparaste? E tem uma tradução que diz que Deus
não olhou ou virou as costas, uma coisa assim. Não olhou, algo dessa natureza. É quando ele vai dizer que Deus meu, por que me desamparaste? Né? Neste momento do sacrifício, a dor. Aí alguns vão especular e dizer que aquela expressão dele é porque naquele instante Deus não estava olhando ele como filho e nem como um sacrifício somente, mas estava enxergando a multidão de pecados sobre ele. E aí Deus não tolera o pecado. E aí ele abomina o pecado. E aí ele esmaga Cristo na cruz, com o seu poder por causa do pecado que estava sobre ele, que era o pecado da humanidade. Naquele instantezinho, é questão de segundos. De forma espiritual, obviamente, né? Não tem como a gente mensurar, palpar, demonstrar assim, é forma espiritual. É questão de segundos. Quer ver outra coisa que é a questão de segundos, que eu estou lembrando agora? No momento que as Marias vão lá no túmulo e vêem ele, depois de ressuscitado, vêem ele, e quando veem, se aproximam dele, falam com ele, mas ele disse, não me toque, porque ainda não fui para o meu pai. Mas, instantes depois, elas chegam no local onde os discípulos estavam reunidos e Jesus aparece. E lá ele já mostra para Tomé, diz, toca, aqui ó, sou eu mesmo, pode tocar. Entendeu? Essa é questão de segundos. Questão assim de muito rápido. Ele diz, não me toque porque ainda não fui para o meu pai. Mas logo ele aparece lá e diz que vai tocar. Tipo assim, ele já foi. Aí outros, na mentalidade humana, né, que é muito, muito pequena, outros vão dizer assim, ele nem precisa ir, porque ele não é onipresente. Né? Mas isso aí é humana, né? Raciocínio humano. Eu estou aqui já especulando alguma coisa, tá? Não leva em consideração. Ele não está limitado. Ele disse assim para as mulheres, né, não, porque ainda não fui, no sentido humano, para a pessoa entender. Né? Enfim, não sabemos, né? Não sabemos se ele foi e de lá ele desceu e veio na casa, ou se ele nem foi e ele já está entregando. É porque ele não entregou, não foi assim mesmo. É como se nele tivesse consumado tudo, né? Mas é um mistério. É o mistério da Trindade, né? Porque se ele estava entregando para o Pai, mas ele entregou a si mesmo, ele é o Pai, aí vem aquele mistério da Trindade. Não é esta aula que nós vamos mexer nisso. Até porque nós já falamos outras vezes, eu acho, ou vamos falar, não me lembro mais se já falamos ou vamos falar, mas já está muito bem entendido sobre sobre a essência da pessoa, do Pai, da pessoa do Filho, da pessoa do Espírito Santo. Né? Está muito bem tranquilo para a gente. Aí, nessa questão que ele fala da eficácia do sacerdócio e eterno, é que os outros sacerdotes, o sacrifício deles, primeiro, eles eram consagrados para um mortal. Segundo, eles eram mortais. Terceiro, eles, antes de apresentar o sacrifício dos outros, tinham que apresentar o próprio, o dele mesmo. Ele tinha que também se consagrar, para poder estar apto a apresentar o sacrifício. E aí, quando ele menciona sobre a eficácia, é que este sacrifício, o sacrifício que os sacerdotes recebiam do povo, só durava um ano. E detalhe, além de durar só um ano, ele só encobria. Ele não tirava, ele encobria. Então, como ele encobria, ele não tirava, só encobria o pecado, para que a ira de Deus não se acendesse sobre aquele indivíduo, sobre aquela pessoa, e ele morresse no pé do altar, poderia acontecer. Então, ele era encoberto da ira de Deus. Tipo assim, Deus fingia que não estava vendo. Tipo, Deus olhava assim, ele está coberto pelo sangue, né? Sangue de inocente, tá certo. Então eu vou livrar ele, tá? Está livrado aí por um ano. No ano seguinte ele tinha que sacrificar outro. Era assim, séculos e séculos. Porém,
esse sacrifício, eu lhe pergunto, é eficaz? Não. Não é eficaz. Agora vejamos o outro sacerdote, o Eterno. O sacrifício dele, ele só encobre ou ele tira? Tira. O que foi que João Batista falou? Eis o Cordeiro de Deus que faz o quê? Tira o pecado do mundo. Só uma vez e pronto. Aí vem um curioso, que foi um ateu que fez a pergunta para mim. Diz assim, vem cá, irmão. Está escrito na Bíblia, eu já vi muita gente falar, vocês defendem, que o Cordeiro é Jesus, né? E Jesus foi morto por causa do pecado das pessoas. E diz que ele tirou o pecado do mundo. E por que ainda tem pecado? Né? Se ele tirou o pecado do mundo, é que ainda tem pecado. Aí vem essas perguntas, né? Claro que a gente sabe que é tudo na linguagem espiritual, né? Não é na linguagem... É igual falar que o diabo já está condenado. Né? Se ele está condenado, ele está pagando em liberdade? Né? Era para ele estar preso, ele está solto. Ele vai estar preso no milênio. É tipo a prisão preventiva. Trazendo aqui para o Código Penal, né? A prisão preventiva, lá no milênio, passar 1000 anos preso preventivamente. Só para ele não destruir as próprias e contemplar. E contemplar a mão de Deus, Deus governando. Mas, quando terminar o milênio, ele vai ser solto de novo. E de novo vai botar muita gente a perder. A enganar muitos. E aí depois, aí sim, ele vai ser preso, definitivamente. Aí descer para o presídio. E lá, né, aí não vai sozinho, vai ele, perpétua, prisão perpétua, né? Vai ele, o anticristo, os demônios. E não só esses, tem outro que a gente esquece dele. Que a Bíblia diz que o inferno também vai ser preso, né? Vai ser lançado no lago de fogo. Ou seja, o diabo, o anticristo, o demônio e o inferno também vai ter tudo lançado no lago de fogo. Então, o último estágio não é nem o inferno, é o lago de fogo. E até o inferno vai ser lançado lá. Está no Apocalipse, né? Eu não estou inventando nada não, viu? No lago de fogo. O negócio é estreito, viu? Guiena, né? Nós tivemos lições, não foi disso aí na escola Bíblia, tem lição. Isso é escatológica. Estou brincando, pode falar, vai. Vai. Pois é. No Antigo Testamento falava-se seio de Abraão. De Cristo para cá chama paraíso. E aí vem uma questão. Quando a pessoa morre, já vai direto para o paraíso ou não? Tem alguém no paraíso ou não? Alguém já foi ou não? O ladrão, né? Lá na cruz. E hoje estarás comigo no paraíso. Exatamente. E aí fica essa questão. Ela vai para o paraíso ou não? Sim, vai para o paraíso. Quando? Aí o quando é que pega. Se é quando morre já vai? Ou se quando morre ele fica aguardando para depois ir? Porque tem uns que dizem que hoje mesmo. Mas não tem o mesmo é força de expressão. Né? Apesar de, por incrível que pareça, eu tinha passado isso no discipulado. Aí nós tivemos a conferência, né, aqui. Aí é o nome dele? Me ajuda a lembrar aí. Juliano Fraga. O Juliano Fraga veio, aí falou. E hoje mesmo ele falou. E tem uns aí que dizem que não tem mesmo. Mas fica subentendido. É hoje mesmo. Desse jeito, né? E eu tinha falado na escola, no discipulado, que não tem negócio de mesmo não. É hoje. Hoje estarás comigo no paraíso. Esse hoje, aí vem aquela questão do hoje de Deus, né? O hoje de Deus é hoje, o dia de 24 horas, ou é um hoje daquele de Pedro, quando ele fala que um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos como um dia, né? É o hoje de Deus assim, o hoje de Deus é já, hoje, antes de terminar o dia, ou é nesse lapso temporal que vai aguardar para chegar? Porque lá em Apocalipse mostra uns, isso tudo aqui eu estou só incrementando porque nós vamos
falar na escatologia, viu? Isso aqui vai ser discutido lá. Tem uns que estão aguardando no altar, né? Ao pé do altar, aguardando, clamando por justiça. Esperando, hein? Jesus vai deixar confundido. Confundido, isso. Ele falar na linguagem que o ser humano entende. Até hoje, viu? Até hoje. Ele falou que era naquele dia. Naquele dia. A expressão dele assim, de hoje, Né? Exato. Nesse sentido é o hoje. O hoje no dia, né? Que falou no tempo de 24 horas. Quer ver um ponto que liga com esse? É quando João vai falar assim, que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, Jesus Cristo. Ele vai dizer que ninguém subiu senão aquele que desceu, foi Jesus. Então se ele diz que ninguém subiu, aí vai, o que entende? Que ninguém subiu. Só que se a gente considerar assim, ninguém subiu, para onde foi Elias? Para onde foi Enoque? Entendeu? Aí é por isso que a gente tem que considerar, né? É aí que entra a hermenêutica. Hã? Não, mas aí é os que vão ressuscitar. Mas João, ele já bate ali, dizendo, ninguém subiu senão aquele que desceu, Jesus. Ou seja, ele diz, ninguém foi para lá não. Tem ninguém lá não. Não tem ninguém lá não. no lugar disso, está separado. Né? Estou só instigando, né? Mas deixa para a escatologia. Hoje é Hebreus. Tem muita coisa. Tem calma que tudo isso está bem organizado, viu? Tem calma. Isso aqui é só para tirar o sono de vocês. Aí, ó. Não, mas se preocupe não, tudo isso está muito bem organizado. O próximo módulo é escatologia, a gente vai estudar isso aqui, vai ser muito legal, tá? Tem muitos entendimentos aí, tem muitas linhas. Ixi, mas é bom, é até dinâmico de ver essas coisas. Então assim, a eficácia do sacerdócio de Cristo é eficaz ou não? Ele tira ou não tira o pecado? Tira, né? Tira o pecado do mundo. E aí o sacerdócio antigo, dos mortais, era no sentido de encobrir. E Cristo não, é de tirar. Aí entra aquela questão que nós gostamos bastante, que é o livre-arbítrio. Ele nos limpa, quando a gente aceita Jesus, entrega a vida a Ele, Ele faz uma limpeza na nossa vida espiritual. Tira tudo, a casa fica limpa. Porém, ela precisa ser habitada, né? Ou ou pelo bem ou pelo mal. Ela precisa ser habitada. Ela não fica só limpa. Ela precisa ser habitada. E aí essa limpeza, ela acontece no instante que você aceita Jesus, entrega a Jesus. Ali ele, tira os pecados. Ele tira total, limpou. Pum, está perdoado. As consequências dos seus atos virão. O reflexo das suas atitudes pecaminosas virão. É inevitável, elas vão vir. Mas o pecado não tem mais. Entendeu? O pecado. Vai vir o efeito dele, dos seus atos. Um exemplo clássico. Bem clássico mesmo, que é muito fácil de compreender. Se a pessoa cometeu um homicídio, matou alguém hoje, de tarde. Quando foi de noite, a polícia estava atrás, já para prender, e a pessoa na fuga passou por um culto campal. E aí chegou lá, eu quero aceitar Jesus. Aceita Jesus. Assim que termina de aceitar Jesus, que se levanta, a polícia chegou. Ele vai ser detido, preso ou não? Vai. Bem, não aceitou Jesus, já foi perdoado? Ou não foi perdoado? Aham. 20 anos, ele cometeu um homicídio, 20 anos depois aceitou a Jesus, né? O espaço. Aham.
aceitou a Jesus. Aí 20 anos depois que eu tinha matado essa pessoa, vários processos lá, ele Foi julgado. foi preso, passou mais 2 anos. Já crente. Aham. Aí na colônia do Rio, do Amarim. Lá, É. trabalhando. Uhum. Já crente. Já crente, né? É. A pessoa tem que ter uma estrutura espiritual muito boa, né? Convicto de que aceitou a Jesus e Mesmo assim, eu não abriu mão não, né? não. Glória a Deus. Que benção. E a irmã? Ele passou só 2 anos. Mas não é isso, foi da vez. Ele tem que pegar mais, né? Hã? Ele passou um tempo preso, né? Foi solto, aí depois correu os processos e foi julgado. Foi julgado. Tem a questão do comportamento. É, exato. Para atenuar a pena. É a intenção. A intenção disso aí que passou por igreja. Isso, né? É, exato. diferença. A intenção. Aceitou e foi feliz. Mas olha como é que Deus faz. Deus vai trabalhando. É. Dentro da intenção dele. Com certeza. E vai libertando, livrando a terra. Livrando, com certeza, tem. Mas é verdade, Deus, a gente não vê, a gente só vê ali o físico, né? Como Deus falou para Samuel, né? A gente só vê o exterior, Deus vê o interior. Uma pessoa ela pode aceitar Jesus e a motivação dela seja o medo, a motivação dela seja a farsa, a se esconder, para fugir das suas responsabilidades. São N as motivações. E a gente também não sabe trabalhar tudo, né? No caso do Exato. Ficou várias almas lá, né? Várias, né? Então assim, e Deus tem suas estratégias. Meu amigo, é o que eu costumo falar, assim, de uns tempos para cá, não é muito antigo não, isso é uma lição que o Espírito Santo me deu recentemente. E as coisas certas e as erradas da nossa ótica, tá? Da nossa ótica, a gente vê que está certo e na nossa ótica a gente vê que está errado, tanto um quanto o outro, ambos estão no controle de Deus. Está no controle de Deus. Você pode olhar uma pessoa que aceitou a Jesus e na sua ótica, ela está com a farsa. Ali não é de verdade não. Na sua ótica, não é de verdade não, isso aí não. Isso aí eu conheço, não é de verdade não. Só que você não sabe. Você está indo pela sua ótica. Mas Deus é que conhece, Deus sonda e esquadrinha o coração. É Ele que sabe a motivação da pessoa. E aí, de repente, aquela pessoa que você não acredita, Deus acredita. E Deus vai, transforma. Deus permitiu tudo aquilo na vida dela, fechou o cerco exatamente para ela chegar naquele ponto. Entendeu? Então Deus faz. Mas assim, a quem essa pessoa foi entregue, aquilo que é todo poderoso. Exato. Tem que mudar várias situações por fora. Ele é todo poderoso. Se ele teve intenção ou não, ele é o dono do vai perder. Exato. Exato. Perfeito. Deus, ele está na mão de Deus, né? Está na mão de Deus. Então não tem perca não. É só bênção. Então vamos aqui. Então a eficácia desse sacerdócio é eterna. A eficácia dele vale, né? Porque ele não só cobra, ele tira. Tá certo? Aqui no capítulo 8. Capítulo 8. É na página 49 agora. Página 49. Aí tem outro gráfico. Esse gráfico, ele trata ainda do reflexo lá daquela. E ele mostra aqui nessa parte de baixo do gráfico, ele mostra a ordem dele superior, a superior aliança, superior sacerdócio. Quem quem era ele, por que veio e o que fez ele. Aí diz, porque ele é de Melquisedeque. Foi uma ordem que ele recebeu da ordem de Melquisedeque. O que é intrigante aqui é que o escritor aos Hebreus, ele percebeu isso. Ele notou que este Jesus
o Cristo, o Nazareno, o Galileu, o filho de José, filho de Maria, aquele que foi levado para o templo, aquele que foi crucificado, ele é da ordem de Melquisedeque. Agora, como perceber isso? Aí faz igual o irmão falou, né, de Pedro, né? Não foi carne nem sangue, né? Isso foi revelado pelo Espírito. Porque não tinha como perceber. Primeiro, né, mencionou, ele nem da tribo de Levi ele era. Está vindo a ordem sacerdotal. Ou seja, ele era totalmente assim o improvável. Né? Ele era o improvável. O improvável na ótica humana, tá? Faz sempre esse paralelozinho. Na ótica humana era o improvável. Mas na ótica espiritual, era ele, sem sombra de dúvidas. Ele usou também essa base, foi? Ah, tá. Sim. Sim. Perfeito. O irmão entende que para ele chegar nessa conclusão, essa percepção, ele usou como base Salmo 110, verso 4, né? Perfeito. Que é exatamente o que já estava escrito, era o que eles liam, né? Era... ele é antes das tribos. É antes das tribos. Não existia tribo. Não existia. Falar nisso, tem um livro, são livros apócrifos, né, mas que servem como conhecimento histórico, cultural. Aí é um livro que foi feito no período intertestamentário. Aquele período lá que Deus não levantou o profeta, aí os homens começaram a escrever tudo que imaginavam. Aí tem um livro, salvo engano, o nome do livro é a Segunda Ordem de Melquisedeque. Eu acho que é assim. Eu tenho só uma apostila desse livro, porque eu não consegui o livro, aí mandaram em PDF para mim, aí eu imprimi e fiz uma apostilazinha. Eu tenho só uma apostila. Aí nele, ele vai mencionar essa ordem de Melquisedeque e vai dizer que ele não tem começo nem fim, porque ele é antes da contagem das tribos. Ele é anterior. Por ele ser anterior, aí diz que ele não tem começo. Porque o início não foi em Arão? Arão, né? O início não foi ali? Ali conta-se o início. E ele não foi antes? Aí diz que ele é antes, ele não tem começo. Mas ele já existia porque ele era rei de Salém, da de onde é, Jerusalém. Entendeu? Aí ele traz essa abordagem, né? É um livro apócrifo, é um livro que só serve para leitura mesmo, assim, para... Não tinha, exatamente, não tinha tribo, não tinha tabernáculo, mas já tinha a ideia do dízimo. Era consolidado já entre eles, que Abraão não questionou, entregou e está aí. Entendeu? Não houve aquela coisa, mas que história é essa de dízimo, que eu nunca ouvi falar? Abraão não falou isso. Até Abraão já tinha noção do que era. Né? Coração, gratidão, né? Tá entendendo? Então aí lá ele vai traz essa abordagem, né? Dizendo assim que... Mas lembre-se do paralelozinho, né? Que eu falei primeiro, a suposta condição da natureza humana de Melquisedeque. Entendeu? Humano. O outro lado é o espiritual. Sempre esse paralelozinho. Sempre que for ler, faça essa divisãozinha na cabeça. O humano, humanamente falando, ele é isso, aquilo, outro, rei de Jerusalém, ele tem súditos, tinha pessoas de ordenança, mas ele era um sacerdote também, era rei e sacerdote, entendeu? Então assim, sacrificava, recebia ofertas, beleza, humanamente falando. Espiritualmente falando, é Jesus. E no espiritual, quando fala da ordem de Melquisedeque, é como se tivesse assim, não é que ele veio direto de lá, é que ele é eterno. Entendeu? Da ordem de Melquisedeque. Há quem diga que este Melquisedeque lá, na linguagem espiritual, já era Jesus. A linguagem espiritual. É igual aquele soldado que apareceu para Josué.
dizendo que ia diante dele, ele já por ele. E aí uns vão falar que era a tipificação de Cristo, como o guerreiro, como que vai à frente. Só que aí esse que batalha não é Cristo. Cristo não é de batalha, de luta. Apesar de lá com Josafá, Deus vai falar, né? Essa peleja não é tua, ela é minha. E eu que vou à frente. Mas não é que ele vá à frente em pessoa, ele manda anjos, né? É tanto que lá com Moisés vai dizer: Senhor, eu não quero que vá anjo, não. Quero é o Senhor. E se o Senhor não for, eu não vou. Né? Josué fala, Moisés fala na presença dele: se o Senhor não for, eu não vou, não quero anjo. Não mande anjo, eu quero o Senhor. Ele exige que seja Deus mesmo. É legal, né? E é ousado, né? Enquanto a gente fica tão feliz se Deus mandar anjo, né? Manda anjo, Jesus. A gente já fica já se dá por satisfeito. Moisés: não, Senhor, não quero anjo não, Senhor, não mande anjo não, eu quero que é o Senhor. O Senhor vai. E ele foi. E Deus foi como uma coluna de fogo, né? Foi ele mesmo ali. Legal. Aí vamos lá, nas tipologias. Aqui vai mostrar assim, porque ele é de Melquisedeque, o Alfa e o Ômega. Aí mostra aqui o desenho do constelação, né? Aqui, é um desenho da constelação da galáxia, né? Tá acompanhando aí? Né? Galáxia? A Via Láctea. É a nossa aqui, é? É legal, né? Estudar essas coisas. Eu acho legal isso aqui. A Via Láctea. Eu fiquei tão feliz que esses dias eu vi um vídeo, é um vídeo antigo já. Antigo assim, acho que de 3 anos, por aí. 2 anos, mais ou menos. Aí um vídeo que o cara fez um experimento e ele colocou uma câmera numa caixinha de isopor, uma câmera nos lados, embaixo, tudo. Aí colocou num balão bem grande. Aí um balão com gás hélio. Aí soltou. Aí o balão subiu até o balão estourar. O balão foi estourar acima lá na estratosfera. O balão estourou. Acho que é. Aí a câmera filmou assim, ó. Filmou a estratosfera. Eu vim aprender agora, assim, com esse vídeo, o que era a estratosfera, porque na escola eu não conseguia entender. Estratosfera, eu entendi nesse vídeo. Pega assim. E aí deu para ver, a gente vê o azul do céu, lá na estratosfera você vê a diferença. O azul do céu é como se fosse o reflexo da luminosidade da Terra que bate no espaço e a gente vê azul. Mas não é o céu. Aí tem uma parte escura. Entendeu? A parte escura é como se fosse o espaço para depois chegar no céu. É isso. Do oxigênio, né? É a luz com oxigênio. Um raio, né? Pois é. É legal, viu? Eu gostei. Eu aprendi muito com esse vídeo. Só em ver ali a experimento, muito legal. E aí a gente vê aqui a Via Láctea e saber que tudo isso Deus criou, né? Só com o som da sua voz. É poder demais, né? Só com o som da voz dele, ele criou tudo isso aqui. Eu também, eu gosto. É inteligente eles fazem. Eles para escolher o local, né? Para escolher o local para montar a casa. A sabedoria que Deus dá, né? É muito interessante. Então aqui a Via Láctea, aí tem, não está limitado pelo Sinai. Ou seja, para o povo, para ouvir a voz propriamente dita, a voz de Deus, ele subiu o Sinai, na época de Moisés, né? E aí depois vieram os profetas. Moisés era um profeta também, vai mencionar. Aí ele subiu o Sinai para ouvir Deus, ouvir. E ali a tipologia, né, do Monte Sinai vai ser o quê? Cristo de novo.
Aí ele menciona aqui sobre essa ideia. Ele diz, não está limitado pelo Sinai, porque na época de Moisés o limite era ali. Subia lá para ouvir a voz de Deus, descia. Recebia os mandamentos, descia. Recebia a orientação, descia. E aí o povo começou a entender que Deus falava lá naquele monte. Só que aquele monte era um monte referência que Deus escolheu para manifestar do seu poder e falar com Moisés. Face a face, sabe? Face a face, falava com Moisés. Entretanto, olhando para a tipologia, olhando para o sentido figurado, é o local onde Moisés encontrava Deus. Né? Se é o local onde Moisés encontrava Deus, olhando assim, sentido figurado, tá? Separa aí, sentido figurado da coisa, espiritual da coisa. Como é que a gente consegue chegar a Deus? Por meio de quem? Jesus. Né? Não é Jesus? É só por Ele? Não tem outro caminho? É só Ele? Então pronto. O caminho, a verdade e a vida. É Ele. E Ele mesmo diz, né, no mesmo texto. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, aí vem a tipologia, o sentido espiritual do Monte Sinai é Cristo. É o caminho, o local onde acessa Deus, fala com Deus, ouve Deus, encontra com Deus, entendeu? Falar em encontrar com Deus, aí já tem outro local, que também é um sentido espiritual para Cristo, que é Peniel, local onde encontrou com Deus, né? Da luta lá. Aí vem também aqui, ele diz que não está limitado pelo altar. O altar, outra figura, né? O altar, onde oferece o sacrifício, onde é derramado sangue. E nesse derramamento do sangue é onde mancha as vestes do sacerdote. Manchada as suas vestes de sangue. Na hora que espirra, né? Aí ele traz, né? Pronto. Essa aí é a Bíblia de Estudo Pentecostal, né? Legal, é bom esse estudo. Qual é a página que está nesse aí? 160? Muito bom. Ele traz o significado, né? Traz as figuras e o significado de cada símbolo do tabernáculo. Muito boa. Muito boa. Eu tô aqui, eu uso ela. Aqui, né? Só que ela dá conta capa que já... Essa bichinha tá judiada, pobre. O Espírito Santo não vai ser assim a comunicação, né? Mas Jesus disse que ele nos faria lembrar, né? Ele disse que ele nos faz lembrar. Fala com ele. Existe um diálogo. Exato. Qual o papel dele? Ele é consolador, né? Jesus falou que eu rogarei ao Pai para que ele envie outro consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, nem pode ver, mas vocês conhecem, né? João 14, né? Vocês, é para nós, é para a igreja. E aí esse Espírito Consolador, ele nos convence, ele que nos esclarece, ele que nos faz entender. Quando a gente fala assim, abre o nosso entendimento, é o Espírito Santo que faz isso. Quando a gente está lendo a Bíblia e entende, é o Espírito Santo que deu aquele entendimento. É o Espírito Santo. Então, precisamos nos relacionar, mas bem apertadinho com ele, viu? E assim, bem chegado mesmo. E com cuidado, porque ele é sensível. Ele é sensível. E não pode entristecer ele. Legal, né? Nem pode entristecer. E ele tem ciúme. Já pensou, né? Ou seja, é um relacionamento muito delicado, mas gostoso, né? Não é aquela coisa opressora. Não é aquela coisa sufocante. Não é. É prazeroso. Ele tem cuidado de nós. Ele zela por nós. Ele cuida de nós. Por isso que fala que ele tem ciúme de nós. O ciúme dele não é o ciúme doentio, que sufoca, que tira a sua liberdade. Não. É o ciúme de zelo, de cuidado. É muito bom. É andar conversando com ele mesmo, dialogar com ele, né?
E detalhe, Paulo vai dizer que nosso corpo, passou a ser o quê? Templo e morada dele. Olha que maravilha, né? Olha que privilégio. O Espírito Santo, que outrora era desconhecido, Jesus disse que ia rogar ao Pai para ele mandar, e ele mandou, e chegou, e aí não só veio, mas ele habita em nós. Já pensou? Tudo que nós formos fazer, tudo, irmão, mas é tudo mesmo, pode considerar tudo. O Espírito Santo está dentro de você. Considere que ele está lhe vendo. Considere que ele está lhe ouvindo. Considere. Tristecendo ele. E, exatamente. E outra, nesse momento que ele está falando, e a carne também, aí fica aquela luta, né, na nossa mente, é aí que a gente precisa, mas muito mesmo, mas pode botar muito aí e muito. A gente precisa do discernimento. O discernimento, para a gente discernir se aquela voz é a voz do coração, porque o coração é enganoso, ou se é a voz do Espírito. Precisamos discernir, para depois que a gente discernir e distinguir, a gente decide pelo Espírito. Sempre pelo Espírito, sempre. Sempre, 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 sempre. Na vez que você decidir pelo coração, pela carne, você se arrepende. Lá na frente você quebra a cara. Você vê que escolheu errado. Tem que escolher pelo Espírito. Sempre. Pela palavra, exatamente. Muito bem. E aí aqui, a gente vai ver agora a excelência do ministério, né? Ministério, aí ele traz esse paralelo. O paralelo dele aqui é muito lindo, porque agora ele vai falar sobre o Antigo Testamento, o Antigo Pacto e o Novo Pacto, o Novo Testamento. Sendo que o Antigo Testamento, ele foi estabelecido por quem? Por Deus. Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Pacto. Isso. Exatamente. Ou Antiga Aliança. E aqui, Nova. Novo Pacto. E Nova Aliança. Tá bom. Aí, o autor aos Hebreus, ele conseguiu enxergar isso aqui. Rapaz, isso aqui foi por Deus mesmo. Tinha como não. Ele não separou. Meu amigo, aqui ó, aliança, pacto, né? Isso aqui é exatamente o cerne da questão, porque aqui é onde está o quê? Moisés, Abraão, a lei, meu amigo, os estatutos, a tradição judaica, o que os nossos pais fizeram, aqui ó. E aí agora ele tem que romper isso aqui, cortar tudo e dizer assim, ó, é Cristo. É Cristo. É muito cheio do Espírito Santo, não é não? Imagina só, apontou para Cristo. Isso aqui, tudinho, não era para você assim, engessar nele, ficar aquela coisa bitolada, não. Era apenas sombras. Só sombra, estava só apontando. Tudo, o sacrifício, qual é a ideia de sacrifício? Por que Deus estabeleceu essa ideia de sacrifício no meio do povo? Só para apontar que haveria um que ia morrer também, derramar sangue inocente por causa dos outros. Perceba o primeiro derramamento de sangue da história da humanidade, que eu falo em termos de sacrifício, lá no Éden, né? Foi por causa de quê? Do pecado. Não foi? A desobediência, quando Adão e Eva pecaram e viram que estavam nus, aí eles se esconderam de Deus. Quando se esconderam, que dialogaram com Deus, aí Deus pegou pele. Ele foi o primeiro a sacrificar.
Não foi? Sacrificou um cordeiro, pegou a pele e vestiu eles. Ele estava vestido de, há quem diga que é de folha, de ervas. Vestido de ervas. E aí Deus foi, sacrifica o cordeiro, tira a pele e bota e veste eles. Aí, claro, isso aí dá margem para 1 milhão de argumentos, mas enfim, em tese, focar aqui só no quesito de sacrifício, sacrificou. Aí depois vem outra desobediência, vem outra, agora já é fruto de pecado. O quê? O homicídio, né? O que Deus sacrificou não considerou homicídio. Por quê? Porque foi como uma providência de Deus para a humanidade. Já o segundo, aonde Adão e Eva não, Caim e Abel, aonde Abel oferece a Deus um carneiro, uma ovelha, ali ele oferece aquela ovelha não morta, mas viva, oferece. Só que aquilo agradou tanto a Deus, por quê? Porque estava dentro do plano divino, do plano de Deus, agradou tanto a Deus, não pela oferta, mas pelo ofertante, que o outro se sentiu, sei lá, setado lá por ciúme, por inveja, e aí mata o irmão. Quando mata o irmão, aí vem agora um homicídio. Desse homicídio, aí já vem o que? A consequência do ingresso do pecado na humanidade. O pecado entrou. Agora, como entender tudo isso num âmbito, numa visão panorâmica, né? Aquela visão ampla de toda a história? O escritor aos Hebreus ele fez esse apanhado, puxou lá do começo e veio dizendo, ó, tudo isso aí estava só apontando. Primeiro, um sacrifício de um para vestir a nudez do outro. Estávamos nus, né? Considerando aqui para nós, estávamos nus diante de Deus. A nossa vergonha estava aparecendo. Aí Deus foi lá e tampou. Aí vem um homicídio, né? Aí veio o sacrifício. Aí vem com Abraão. O Abraão, Deus já pede o sacrifício. Perceba que sempre tem derramamento de sangue, né? Está sempre derramando sangue. O que era isso? É a ideia, alimentando neles a ideia que lá na frente alguém ia morrer. Ia ser derramado sangue inocente por causa de alguém que pecou. Olhando a grosso modo falando, né? A grosso modo, é como se nós ainda estivéssemos em débito com Deus. Porque quem pecou fomos nós, mas quem pagou foi Cristo. Está entendendo? Então, por isso que fica em nós esse sentimento de culpa. Mesmo após a gente ter aceitado a Jesus, entender que o sacrifício dele foi por minha causa, entender que ele já pagou o preço, mas ainda assim a gente não se sente digno de estar na presença dele. Por quê? Porque tem um sentimento de culpa. Não tem? Ou não? Tem um sentimento de culpa. E nós fizemos. Quando a gente está celebrando a ceia, sempre vem na minha mente isso aí, sempre vem. E eu peço a Deus que nem saia. Eu até acho bom. Quando a gente faz aquela leitura, que diz assim, e este é o meu corpo, que é partido por vós, né? Esse partido por vós, partido por vós. Isso aqui tem umas variantes. Essas variantes, aí vem aqui, partido por causa de vocês, né? Variante. Aí tem outra variante que é aqui, me constrange. Exatamente. Partido por vocês. Exatamente, ou seja, vocês que partiram. Observem na ceia, a última ceia, quem foi que partiu o pão? Cristo deu a eles e eles foram rasgando, entregando para o outro, rasgando, entregando para o outro. Quem é que está partindo?
os discípulos. Então, ó, ele disse, esse é o meu corpo. Aí eles começaram, que é partido por vós. Isso vem na minha mente toda ceia. Aquele pão, que após ser orado, ele é símbolo do corpo de Cristo, ele é partido por vós. Como assim partido por vós? Eu que estou partindo. Eu estou rasgando, eu estou tendo culpa naquilo. Dá para entender? Eu estou participando daquele rasgado do pão. Por mais que a gente já receba ele partido, mas quem nos representa, que é o pastor, né, tá ali, ele está rasgando. Tem igreja. Entrega, vai de mão em mão, né? Segue o da tradição, né? Mas se você entender a ideia, você nota isso, né? Mas perceba que tem essas variações. É partido por vós. Aí vem na minha mente, toda ceia vem assim, meu Deus, aquilo chega me dói, é uma culpa. Por que esse sentimento de culpa não saiu? Porque olhando assim, aí eu vou incorrer agora numa vertente que é bem delicada, tem pano para manga por dois lados. Dois lados tem. Mas enfim, vou só falar aqui. Por que esse sentimento de culpa existe? Primeira vertente, do lado. Porque Cristo padeceu por mim, me limpou, tirou. Aí, só que eu continuo pecando. Entendeu? Continuo pecando. Como eu continuo pecando, recai sobre mim um peso de culpa. Certo? Primeira vertente. Inclusive, foi essa a resposta que eu dei para o ateu. Ele tirou realmente, ele me limpou. Só que ele me deu livre-arbítrio. E no livre-arbítrio, eu ainda estou nessa carne mortal, pecaminosa, e ela tem desejo de pecar. E aí ela é inclinada para o pecado. E aí, vez por outra, eu me pego pecando de novo. Vez por outra, eu estou pecando de novo. Volta e meia, eu estou pecando de novo. Entendeu? Ele tirou. Mas eu busco. Eu procuro. Acabo caindo de novo. Só que ele é o advogado fiel. Ele defende a minha causa perante o Pai. Porque ele sabe que enquanto eu estiver nesse corpo, eu sou tendencioso a cair. E eu preciso da ajuda dele para eu me erguer. Eu sozinho não consigo ficar de pé. Eu preciso dele. E esse reconhecimento de necessidade dele é o que alegra o coração dele. Deus fica feliz quando a gente reconhece que precisa dele. Aí foi onde eu fechei, na abordagem com esse ateu, fechei dizendo assim, que Deus quer apenas que você reconheça que precisa dele. Só isso. Só reconheça que você precisa. Fazendo isso já é um grande passo. Deus já fica feliz já. E olhar para você, ó, ali. Ali tem um que está reconhecendo. Entendeu? Basta isso. Aí depois disso é um grande passo. Aí depois é confessar, se render, se entregar, se arrepender, assim. Os outros vão em série. Primeiro é reconhecer que precisa. Aí, a outra vertente é o quê? A outra vertente é que o sentimento de culpa recai sobre mim. A outra vertente, né? Falei de uma, agora é a outra. Essa outra é assim: o sentimento de culpa recai sobre mim porque tal pessoa que tem ainda essa culpa é como se ela não tivesse aceitado verdadeiramente que aquele sacrifício foi também por causa dela. Ela carrega ainda o seu pecado, ainda carrega. Ela não lançou fora, não abriu mão, ela não deixou, não abirrogou. Ela ainda carrega. Aí ela fica com aquela culpa, fica com a culpa. E Deus já nos deu a capacidade plena, Ele já nos deu. Salvo engano, em Gênesis 6,
Ele vai ver o que o homem estava fazendo e viu que tudo que o homem fazia era mal. E aí ele falou que eu disse que tudo que o homem colocar no seu coração para fazer, isso ele fará. Eu sei isso mesmo. Onde é aquela a confusão das línguas? É onde, hein? Confusão das línguas. O 5 vem a genealogia, né? O 5 é o 11. 11, né? O 5 é a genealogia. O 6 é os anjos, as filhas de Deus com as filhas dos homens, né? Não contenderá para sempre com os homens o meu espírito. É no 11. O 7, como é que diz? É. Aí o versículo diante. Já espalhou, né? Versículo 6, lê o 6. O 6. Capítulo 11, versículo 6. O Senhor diz: este povo é um só. todos têm uma medicina. Isto é, começam a fazer e agora não haverá tentarem fazer, né? Nessa tradução fala assim, né? Não haverá distinção, né? Limite. Não haverá limite para tudo que eles intentarem fazer. Não tem limite, entendeu? Tudo que você quiser fazer, você consegue. Não tem limite. Você consegue. Tem outra tradução, acho que a tua corrigida que está usando. Alguém tem diferente? Falando. Gênesis 11, verso 6. Versículo 6. Isso. Era um só. E aí, como eles estavam unidos num propósito, tudo que eles quisessem fazer, eles fariam. Iam conseguir. Né? Então, ele está dizendo assim, não necessariamente precisa ser toda a humanidade, não só mais um grupo de pessoas, num só propósito. Se ela botar no coração para fazer, não tem que impeça. Elas vão fazer. Entendeu? É a capacidade inerente que Deus deu para o homem. Entendeu? Só que como no nosso coração existe a maldade, aí geralmente o que a gente propõe a fazer é mal. Entendeu? Geralmente o que a gente propõe a fazer é mal. Sempre é assim. Sempre. Julga a intenção, né? Julga a intenção. Isso aí não. Claro que não. Com a arquitetura que a gente tem, a tecnologia avançada. Exato. A intenção. Exatamente. A intenção do coração. É por isso que naquele dia, muitos vão dizer, mas Senhor, no teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Apartai de mim que eu nem te conheço. Por que não conhece? Se a pessoa diz que fez, talvez até aquela pessoa que está na igreja, que você vê ativa. Só que às vezes a intenção dela é outra. Né? Às vezes a intenção dela é outra. É aparecer, é dizer que faz, é dizer que se não foi eu lá, nem acontece, né? Entendeu? Está no capítulo 29. Isaías 29, 13. Porque o Senhor diz, pois que este povo se aproxima de mim com a boca e com os lábios não. Isso. Mas o seu coração se afasta para mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens e que você chega. Está vendo? Jesus vai no Marcos 7, verso 6, 7, ele falou. Isso. Falando dos fariseus, né? Já? Vai ser, viu? Vai trabalhar, né? Deus abençoe. Exatamente. Ou seja, eles... A intenção, honra só de lábios e tudo, e segue os preceitos dos homens, segue tudo. Mas o coração está longe. Lavava as mãos. E que lapada. Então aqui a gente percebe a respeito do ministério sacerdotal de Cristo. Aí vem esse paralelo do Antigo Testamento e do Novo. O escritor aos Hebreus, ele
de forma muito feliz, ele consegue discernir com clareza e fazer esse paralelo, o Antigo Testamento e o Novo, e ver que esse novo, ele se resume em Cristo. Esse novo está sendo cumprido em Cristo. Esse novo, já pensou, irmãos? Alguém lá na época, eles poderiam ter achado que era João Batista, né? O profeta que era respeitado até pelos ímpios. Os ímpios vinham de longe para ouvir João Batista. Respeitava, de verdade mesmo, respeitava João Batista. Né? Eles poderiam pensar, isso aí, eu acho que é ele. Tenho quase certeza que é ele, viu? Né? E é tanto que João Batista ele teve que apontar para Cristo. Vai dizer, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés dele. A esperança do Messias, né? Que são alguns, né? Ele ia resolver o problema político. Era. Não era espiritual. Tanto que eles, porque Deus escondeu a tradição, os costumes, eles estavam muito envolvidos. Não era agradar a Deus e seguir seus mandamentos. Isso. Era cumprir só aqueles rituais. Os rituais. Ficar preso ali. Certeza. Se a gente for analisar, nós não estamos muito longe, né? Dessa conduta. Nós. Mas ele tinha religião. Você está tudo bem. Participar do trabalho da igreja está tudo bem. Tem um pastor fala, é sobre essa questão, né? A pessoa dentro da igreja, todo mundo dá uma olhada na cabeça. Aí sai, parece que bota no bolso. Bota no bolso. Desliga. Desliga, dá uma volta no bolso. Isso é verdade que o irmão está falando, mas observe bem uma coisa. Nós precisamos entender que nós que estamos estudando, a gente tem que entender uma coisa, que pelo fato de estarmos tendo acesso ao conhecimento vindo da parte de Deus, com a orientação do Espírito Santo, para a gente conhecer, isso nos deixa em um patamar um pouco mais elevado em termos de conhecimento, mas, todavia, entretanto, recai sobre nós um peso de responsabilidade maior. Porque agora nós estamos na responsabilidade de, primeiro, não se comportar como os tais. Segundo, propagar aquilo que nós aprendemos. Entendeu? Duas grandes responsabilidades. Não pode mais nem se comportar e ainda tem que falar. E aí, quer ver um exemplo? Tem que levar para a via da prática, a vivência. Não é só ouvir aqui. Agora eu entendi que Cristo, ele é a plenitude de fato, ele é o ministério sacerdotal dele é o supremo. Entendi que é eterno. Beleza, entendeu? Entendeu? Pois viva isso. Comece a falar com Cristo como ele sendo de fato este eterno, esse sacerdócio eterno. Aquele que apresentou o sacrifício, aquele que recebeu o seu sacrifício. Aí você começa a imaginar, será que eu já entreguei meu sacrifício? Será que a minha vida tem sido de fato uma oferta agradável a Deus? Porque o sacerdócio eterno está comigo, está me olhando, está me vendo. Eu carrego o nome dele. Esse sacrifício tem que ser todo dia. Todo dia. Inclusive, isso era um ponto que eu ia até falar e graças a Deus lembrou, olha, que na antiga aliança, tem até quem, acho que é o Cláudio Duarte que fala, ele fala que, irmão, era mais fácil, antes de Jesus era mais fácil, com Jesus era mais difícil. Eles dizem que o fardo de Jesus é mais pesado do que o outro. É umas coisas que fica mais engraçado, mas meio que heresia, né? Ele diz assim que tomai sobre vós o meu jugo
Como é? De Mateus 20, 11, 28? 11, 27, depois 28, né? É mistura. Vamos procurando aí rapidinho. Aí ele diz que é porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí ele diz, rapaz, leve? De leve não tem nada, porque como é que é leve? Se antes, para matar alguém, eu tinha que pegar uma faca, pegar uma espada e degolar e cortar o pescoço. Aí eu matei. Com Jesus, se eu pensar no desejar assim, se eu me irar contra ele, eu já sou homicida. Já matou? Aí ele diz, antes, para cometer adultério, eu tinha que me deitar com a mulher do meu irmão, e as escondidas, e enrolar aquilo tudo. E agora, se eu só pensar, já foi. Ele, leve. Esse é mais pesado, porque agora... Só que aí, vamos analisar. Né? É aquilo que a gente falou agora há pouco. É a intenção, a motivação, né? O que levou você a fazer aquilo. Aí para Deus, isso aí já está valendo. O que levou, já está valendo já. É igual a oferta da viúva, né? Ele deu aquele exemplo da oferta da viúva. Um deu muito dinheiro, mas deu mostrando aqui, ó. E a outra escondida ali deu o que tinha, né? Meio até com vergonha, mas deu o que tinha. Ele perguntou, quem deu a maior oferta? A viúva. Por quê? A motivação. Não foi para aparecer. Entendeu? Então, é mostrar. Olha o que eu tenho. Inclusive, uma coisa puxa a outra. Ouça, misericórdia. Vou falar só essa e vou voltar para cá. Né? Inclusive, essa questão de ofertar no Pix, a Bíblia diz que a tua mão direita fizer, a outra não deve saber, né? Aí você vai ofertar, a gente oferta mão fechada, né? Assim. Uma vez que você esquecia, você não fez, Aí no Pix, meu amigo, a pessoa vai saber. Tem um nome, tem um pedaço do CPF lá, tem um valor, tem a data, tem o dia, tem tudo, né? Hã? Mas o que vale O provante, a sua intenção. Deus vai ajudar a sua intenção. O pagamento do tesoureiro. Né? E a pilar você também. Hã? E a pilar Mas eu vou lá pro meu irmão de Deus principal. É difícil, hoje em dia a gente tá correndo mesmo assim pro Pix, tá mais... A intenção. Eu confesso, eu... botou 5, né? Por exemplo, quando a gente vai ofertar, eu tenho um número padrão de oferta. A oferta sempre é aquele valor, mas é um valor irrisório. Aí, se for pro Pix, aí eu penso, rapaz, vou botar isso aqui, vamos ver. Aí eu já vejo aquele... Quando vem esse pensamento, e agora? Eu vou botar mais? Mas se eu botar mais só porque eu pensei, aí já vai estar errado também. Então, e agora? O que eu faço? eu boto ou não boto? Eu fiz um voto de Deus, ofertar um valor. Um valor X, exato. É comigo e ele. Exato. Padrãozinho. Quem quiser pensar, Exatamente. não é um valor alto, não é um valor baixo. Baixo o valor que dá, né? Tá ali na programação. Pois é. Aí a gente fica constrangido. Eu fiquei agora. O meu padrão é esse aqui, de ofertar. Mas é um valorzinho irrisório que se eu mandar no Pix, vai ficar lá e a pessoa vai... Aí pronto, já pecou. Aí já vai, né? Já tá aí correu já. A motivação já não vai estar mais a correta. Então, é estreito, irmão, é estreito. Eu não vou chegar na conclusão para não formar opinião. Primeiramente, antes do ver alguém, Deus já viu. Aí já era. Né? Aí já era. Quando você chegar lá no lado, ela sabe. Exato. Exatamente. Pode ser uma moedinha. 50 centavos do Pix, né? E agora tem mais. Quando eu estou lá no que eu vou fazer, Isso era melhor, né? Aí, ó, tá? Lê aí, tá aberto ainda? Tá aí, Mateus 11, 27, 28, né? É o 21. É 28, né? Ah. Meu amigo, vocês que estão
cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou humilde de coração. Vocês acharão que vocês porque o jugo é suave. É no 29 já que fala, né? O meu jugo é suave, meu fardo é leve. O 30. O jugo é suave, o fardo é leve. Ou seja, a gente for olhar nesse aspecto, né? Realmente é que a motivação, né? Já foi, pensou, já era. Mas a intenção valeu, né? Antigo Testamento Novo, Isso. só eu pensar isso já se envolveu. Samuel dá um pensamento. Perfeito. Esse aqui é mais bonito, é mais forte. É, Eu não penso. exatamente. Exatamente. Jesus disse, né? Eu não vim aqui rogar, Cumprir. Exato. cumpriu como era para o outro cumprir. Não cumpriram. Ele cumpriu. Verdade. Verdade. Eu não vim abirrogar, eu vim cumprir. Ele não estava inventando um novo, né? Apaguei. Ele não estava inventando um novo. Apesar de o escritor aos Hebreus entender assim também, né? Que é um novo. E muitos outros falar que é um novo, mas Jesus não veio apresentar um novo. É o antigo mesmo. Só que o antigo propriamente dito. Entendeu? Se você for estudar o decálogo, cada 4 primeiros e 6 últimos, né? Eu cumpri os 4 primeiros, não vou pecar contra Deus. Aí os 6 últimos, não vou pecar Contra o próximo. Exatamente. Aí vai Em 2. E depois aperta mais para 1. E esse 1 é pro próximo. Ele botou pro próximo. Focado, né? Interessante. Hein? É. Ele está fogo, né? Ele também está mais pesado. Mas... É lindo, né? Esse Jesus. Ó, por exemplo, aqui em Colossenses 2, 16 e 17. Lê aí, que eu vou procurar já outra aqui, em João. Portanto, que ninguém vive vocês por causa do que fez, porque ele é o louvor almoçado. E tudo isso instrução para vocês que havem vivido. É um pouco. Perfeito. Não, ninguém vos julgue, né? Por isso aí isso aí são o quê? As tradições. Ele vai mencionando, né? As tradições. E aí ele diz que tudo isso são o quê? São apenas sombras. Havia de vir. Entendeu? Tudo isso aí, essas coisas que ele mencionou, não são as tradições antigas do povo hebreu. Lá da antiguidade, desde Moisés, vinha, né? Aí ele diz, tudo isso é o quê? Sombra do que vai vir. Lá na frente. Né? E aí quem é esse que havia de vir? Cristo. Nele, ele é a consumação de tudo. Nele se resume toda a história. Eu não achei em virtude do tempo, eu não vou ficar procurando não. Mas é esse resumo aí esse resumo. Pois é, quando ele resumiu, né, dos 10 para 2, 2 para 1, espremeu para 1 só. Mas, enfim, aí, no ministério dele, aí ele vem aqui na página 51, ele vai falar sobre os 2 pactos. O Antigo Testamento como a promessa de uma nova aliança. Aí ele menciona aqui até Jeremias 31 ao 34, que fala que como o primeiro pacto falhou em vista dos israelitas não se terem mantido fiéis às suas condições. Tal pacto, ainda que genuíno e bom, era deficiente pelo fato de não prover qualquer garantia aos homens pecaminosos que eles continuassem em sua observância fiel. Né? O pacto antigo, né? Que pacto é esse? O pacto é que eles estabeleceram pelos homens. Um homem mortal estabeleceu para os mortais, dos mortais para mortais. Esse não demonstrou ser suficiente para prover a salvação da pessoa. Mas aí ele foi falho.
Mas o segundo pacto, aí ele traz esse paralelo. O segundo pacto, que é Cristo, este com Cristo, ele sim, ele foi capaz de salvar. Fazer de forma dupla, né? Aliás, tripla. A tripla ação do pacto em Cristo. Qual é a tripla ação? Primeira ação é o poder de redimir, a remissão, perdoar os pecados, né? Perdoa os pecados, redimir. A segunda é de religar com o Pai. Primeiro ele limpou, perdoou os pecados. A segunda, religou com o Pai. E a terceira, salvou, dá a condição de salvar. Então assim, dá essa tripla ação do pacto, da aliança com Cristo. Ele perdoa os pecados, reconcilia com o Pai e salva a alma do filho, né? E tem mais, eu falando a tripla benesses ou benefício do pacto, da nova aliança, mas se a gente for olhar, tem muitos outros benefícios, muitos mesmo. E aí nesse pacto, aí vem aqui na página 52, um gráfico onde vai mostrar o lugar do ministério de Cristo. E aí nesse lugar do ministério, ele mostra o ministério mais excelente, o ministério superior e mediador, o superior e mediador, né? E superior na aliança. Isso superior em todos. Aí vai fazer o contraste dos ministérios. O sumo sacerdócio levítico e o sumo sacerdócio de Cristo. O sacrifício do homem, né, que era um sacrifício imperfeito, com o sacrifício perfeito. O sacerdócio imperfeito com o sacerdócio perfeito. O tabernáculo terrenal, que é o tabernáculo templo, onde se adorava, o pessoal idolatrava o tabernáculo, para o tabernáculo celestial. Quando Cristo fala que em 3 dias ele destruirá e erguerá um novo templo, e aí foi uma afronta direta, a ponto que foi condição de colocar como acusação para ele, contra o templo, proferiu contra o templo de Salomão. E aí ele estava falando de qual templo? O corpo dele, celestial, não é o terreno. O pessoal estava idolatrando o templo, não era o terreno, era o espiritual. E aí ele passou 3 dias no seio da terra e depois reergueu o templo. Sexta-feira, o templo dele, corpo, foi destruído, dilacerado, e aí no domingo estava reconstruído. A gente vê esses paralelos, né? Aí vem aqui na página 53 as alianças, né? As alianças e a nova aliança. Aí ele traz aqui alianças do passado, o Novo Testamento, a palavra traduzida por testamento é aliança, no grego, diateque. No Antigo Testamento, houveram 7 alianças entre Deus e a humanidade. Aí vai listar aqui as 7 alianças que houveram. Parece até cabalismo, né? Mas não é cabalismo não, tá? O cabalismo é a cabala que gosta desse negócio de 7, de 3, de 12, né? Mas aqui não é cabalismo não. Aí vem a primeira aliança, a edêmica, Gênesis 2,16, condiciona a vida do homem na inconsciência. Inocência, obrigado, viu? Na inocência, muito obrigado, é sinal que estão atentos, né? Acompanhando aí. Vamos lá, condiciona a vida do homem na inocência, vida feliz e muita paz, Gênesis 1,28. A segunda aliança, adâmica. A adâmica, Gênesis 3,15, condiciona a vida do homem caído e promete um redentor, a semente da mulher. Aí vem a terceira aliança, que é a noética, Gênesis 9,6, que estabelece o princípio do governo humano através dos filhos de Noé. A quarta aliança é a abraâmica,
Gênesis 12, 2, inaugura a nação de Israel e confirma a promessa adâmica da redenção de Gênesis 22, 14. A quinta aliança é a mosaica, né, que é da lei de Moisés, Gênesis 19, 5. Condena todos os homens, né? É aqui onde o negócio pegava. A lei de Talião, né? O olho por olho, dente por dente. E estabelece a lei, pois todos pecaram, Romanos 3, 23 e Romanos 5, 12. E a sexta aliança palestiniana, de Deuteronômio 30, verso 3, que garante a restauração final e a conversão de Israel, ou seja, a posse da terra, né? Porque Israel tomou posse da terra de Canaã, só que a terra de Canaã já estava habitada, aí foi briga, foi pescoço rolando, sangue derramado, e aí eles vão tomar posse da terra verdadeira, a nova Jerusalém. Essa não está habitada não, é novinha, né? Essa aí, e o sangue derramado já foi derramado, foi do Cordeiro, de Cristo. E a sétima aliança é a davídica, segundo Samuel 7,16, que estabelece a perpetuidade da família davídica, cumprida em Cristo. Por isso que Cristo é chamado de filho de Davi. Tá lá, aí ele vai mencionar aqui da genealogia, lá de Lucas 1, 31, 32. Aí vem um novo concerto, e depois a poderosa relação de Cristo com todas as alianças. Então, Cristo ele se relaciona com a aliança edêmica, lá da inocência. Cristo se relaciona com a aliança adâmica, lá da queda do homem, quando é da semente da mulher, ele se relaciona aquilo ali. Cristo se relaciona com a semente noética, quando é o filho maior de Sem, que é da descendência de Sem, que são os semitas, né? Que é aqueles que são opositores a eles, são chamados de antissemitas, ou antissemitas, e ele se relaciona também com a aliança abraâmica, quando fala sobre o filho obediente, né, até a morte, lá, Isaac, e ali a gente já percebe uma duplicidade, né, o temor de Abraão e a sua fé em ofertar e a obediência do filho em ser sacrificado. Dá para entender? Abraão, ele estava sacrificando o filho, mas o filho não se recusou a ser sacrificado. Quantos de nós, como filhos, não endurece o pescoço? O pai ou a mãe diz A, ele diz B, C, D, E, F. Tem um vídeo engraçado da internet, eu não acho mais ele, e mostra assim, um cachorro, uma mãe, uma cadela, vai saindo, aí tem um buraco no muro, aí os cachorrinhos tudo atrás, assim, passando pelo buraco do muro, para seguir a mãe, né? Aí a mãe só faz olhar para trás, assim, ó. Quando olha, eles correm desesperados, entrando no buraquinho, voltando para dentro do muro, desesperado. Ela só faz olhar para trás, olha assim, ó, aí eles voado no buraco do muro. Aí bota assim a frase, os filhos de antigamente, a mãe só olhava, aí ele, ó, corria, se escondia e logo. Aí os filhos de hoje, aí mostra outra cadela com os seus filhotes. Aí a cadela, o filhote tá se comportando mal, aí a cadela vai dar uma encostada nele assim, só com o focinho, encostar para ele se aquietar. Ele olha para ela assim, aí começa a arranjar para ela, avança e morde na pata, morde no focinho, morde debaixo do pescoço e fica assim pulando para morder. Aí diz assim, os filhos de hoje. É um vídeo engraçado, sabe? Que mostra. Já viu, Bianca? Eu te mostrei, não? Não. É engraçado esse vídeo. Engraçado assim, né? Porque é triste, na verdade, né? É triste. Mas mostra a realidade, a nossa realidade. Só olhava, né? Aí, se a gente for olhar os de hoje, infelizmente são assim, é incrível. Não são todos, né? Eu espero que os daqui não são, né? Não seja assim. Até um vídeo para ver esse dia. Obrigado pela sua educação excessiva.
Aí foi. Essa pessoa sendo tão educada, que até quem não merece, eu sou educado. Mas é bom, a recompensa vem do alto, né? A recompensa vem do alto. Então aqui, a gente encerra aqui, em virtude do horário, ainda tem mais coisas do ministério, né? Não é? Quase chega no 10, ó. Mas isso mesmo, eu sabia que era difícil. Tem aqui o capítulo 9, vai chegar agora, que era a página 54, a descrição do ministério do primeiro pacto, é porque ele vai destrinchar aqui, né? Enfim, deu para a gente compreender assim a supremacia do